Muito boa noite para você. Patos de Minas registra mais 31 casos confirmados da Covid-19. A agência bancária suspende atendimentos após possível infecção de funcionário por coronavírus. Com calor acima dos 30 graus, pelo menos 20 bairros de Patos de Minas devem sofrer com o desabastecimento, já avisou a Copasa. Na edição desta sexta-feira do NTV News, você vai ver também. Prefeitura retira lixeiras da Avenida Afonso Queiroz e comerciante reclama. Em meio à pandemia, home office aumenta risco de exposição de dados. Vamos falar da durabilidade dos equipamentos modernos e antigos e as orientações de descartes para esses materiais. Adolescente aprende a ler e escrever durante internação em centro socioeducativo. A PAI completa 48 anos de atividades em Patos de Minas. Na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas, vamos receber Pedro Lucas Rodrigues, do PDT. Tem a nossa análise de notícias e também vamos falar dos 70 anos da TV no Brasil. Agora no NTV News, que já está no ar. A gente começa a edição de hoje falando de uma agência bancária de Patos de Minas que interrompeu os atendimentos ao público nesta sexta-feira como medida preventiva. A suspeita é de que um dos funcionários do banco tenha apresentado sintomas de infecção do novo coronavírus. Pois é, o comunicado pelo banco foi colocado aqui na portaria, sendo que as atividades na parte interna do banco, para transações bancárias ou outros serviços, estarão suspensas até a próxima segunda-feira. Essa é a previsão que o banco deu. Inclusive, teve cliente que chegou aqui no banco com horário marcado, tudo certinho, e que se surpreendeu com a notícia de o banco estar fechado. Inclusive, perdeu até viagem. Eu me surpreendi quando eu cheguei aqui, que ficou tratado de eu vir aqui, né? Aí, quando eu cheguei aqui, que eu vi esse cartaz aí, você explicando aí eu fiquei surpreendido. Mas foi bom, que não era coisa grave, não. Grave, né? Pode fazer para segunda, terça, quarta, isso é coisa de rotina mesmo. Pois bem, essa medida adotada pelo banco faz parte de um protocolo para inibir a disseminação do coronavírus aqui na agência bancária, já que, segundo informações, um funcionário estaria com sintomas da Covid-19. Portanto, ele foi suspenso do trabalho e os demais funcionários também foram orientados a ficar em casa e fazer o teste da Covid-19. Aqueles que apresentarem um resultado negativo poderão voltar ao trabalho. Mas, antes disso, toda a área interna do banco vai ser esterilizada, vai ser limpa, desinfectada, para que não haja nenhum perigo. Os serviços que são feitos pela população na parte interna e que não estão sendo ofertados aqui em Patos de Minas poderão ser feitos na cidade de Patrocínio ou em São Gotardo. Essa é a orientação do banco. Você vai ver agora a indignação de um comerciante com a Prefeitura de Patos de Minas. Ele reclama que lixeiras instaladas pelos próprios lojistas estão sendo retiradas da Avenida Afonso Queiroz pela administração municipal. Neste local onde os sacos de lixo estão sendo deixados no chão, tinha uma lixeira grande custeada pelos comerciantes, mas que foi removida pela Prefeitura. A gente juntou os comerciantes locais ali do balão aqui do Panorama e fizemos uma vaquinha, pagamos um rapaz para fazer a lixeira, fizemos uma lixeira grande que cabia o lixo de todo mundo, né? Aí facilitava até para quem recolhia o lixo, tudo, o lixo não ficava no chão, os cachorros não rasgavam. Fizemos a lixeira, a Prefeitura veio e arrancou a lixeira sem explicar porquê nem nada. Bastante indignado com a situação, o Lucas reclama que a medida piorou a situação no local. Agora o lixo tá no chão, o pessoal tá jogando tudo no chão porque não tem onde jogar. Os cachorros vêm, rasga, fica mais difícil para recolher o lixo e forma uma bagunça enorme, né? O comerciante diz não entender o porquê da ação da Prefeitura diante da iniciativa que colaborava com a melhoria no acondicionamento dos materiais descartados. No dia que recolheram eu não estava ali, mas perguntaram eles por que estavam tirando a lixeira. Aí eles falaram que é porque praça não é lugar de lixeira, mas se você for ver aqui, nem praça não é um balão praticamente abandonado, né? Se fosse uma praça bonita, igual a casa do centro, com lixeira, com banco o pessoal sentar, iluminação, até que eu não falaria, né? Mas aqui tá abandonado, aí a gente tomou iniciativa, fez a lixeira, aí eles vieram e arrancaram. A expectativa do Lucas é que a Prefeitura então tome medidas para resolver a situação. No entanto,
Ele denuncia que em outros pontos da avenida o problema se repete. Checou que eles fazer outra lixeira pra gente, ou pelo menos deixa a gente fazer outra, né? Na Afonso Queiroz inteirinha, se você descer ela ali agora, você vai ver lixo espalhado no canteiro dela até lá embaixo. Porque tinha várias lixeiras, elas eram até padronizadas, sabe? Quem fez essas lixeiras foi um senhorzinho que mora aqui no bairro. Ele fez todas por conta própria para não ver o lixo no chão. Aí elas eram todas padronizadas, todas iguaizinhas, eles vieram arrancar todas. Arrancaram as lixeiras da Afonso Queiroz inteira. Sem explicação. Sem explicação. Mas a Prefeitura explicou em nota e citou o Código de Posturas, informando que o suporte para a colocação do lixo deve ser instalado sobre base própria, fixada no passeio da edificação e que, portanto, é proibido colocá-la em praças e canteiros centrais. Por esse motivo, a lixeira instalada na rotatória da Avenida Afonso Queiroz foi então retirada pelos servidores. O texto da nota da Prefeitura diz também que quem produz o resíduo é responsável pelo seu adequado acondicionamento. Ainda segundo a nota da Prefeitura, os comerciantes da região já foram orientados a colocar um container comunitário dentro dos padrões permitidos pelo Código de Posturas. Depois do intervalo, vamos falar da durabilidade dos equipamentos modernos e antigos e as orientações de descartes para esses materiais. E em meio à pandemia, atividades de home office aumentam o risco de exposição de dados. Devido à pandemia da Covid, houve crescimento considerável das atividades em home office, né? Com isso, muitos profissionais que antes tinham seus dados guardados pela segurança de softwares específicos e também confiáveis, agora estão mais vulneráveis em casa, né? Fora do ambiente corporativo. A possibilidade de ataques cibernéticos em massa nesses locais preocupa especialistas. Antigamente, a riqueza de alguém se dava pela quantidade de bens materiais que ela tinha. Hoje, esse valor leva em consideração a relevância de dados e informações que uma pessoa ou empresa guarda. A indústria como um todo, a sociedade passou por uma transformação. Antigamente, a gente valorizava muito bem de consumo. Hoje, o grande ativo das empresas é a informação, né? As empresas valem pela quantidade de informação que elas têm ou que elas trafegam. Com isso, ao longo dos anos, muito se estudou para que esses dados relativos à empresa ou à pessoa física fossem preservados. Hoje, são várias as ferramentas de proteção e antivírus que auxiliam na segurança dessas informações. Mas, com a pandemia e o crescimento do home office, essa preservação ficou vulnerável. E essa pulverização, né, muita gente, cada um trabalhando na sua casa, então toda essa teoria tem que ser revista. Então, se a gente pensava, por exemplo, eu posso controlar o acesso, por exemplo, com uma catraca à minha empresa, conferindo crachá e tudo, mas eu não controlo quem entra na casa do meu funcionário que está trabalhando em casa. Então, esse tipo de coisa tem que ser revisto. Então, isso traz um risco muito grande para as empresas e está todo mundo se mexendo para tentar resolver isso. Em Patos de Minas e na nossa região, as ocorrências de roubo de dados são poucas, tendo em vista a quantidade de pessoas e empresas que não denunciam o fato. Esses crimes são conhecidos como ransomware, né, que seria o sequestro de dados, principalmente de empresas, mas também pode acontecer que esses sequestros sejam feitos também com pessoa física. Existem sim alguns crimes que a gente tem verificado aqui em Patos de Minas. A quantidade não é uma quantidade significativa, mas a gente sabe que pode estar ocorrendo e que existe uma cifra negra, que são daquelas pessoas que não chegam a procurar a polícia para que a gente possa tentar identificar o indivíduo e evitar que essa pessoa pague algum valor, né, pela liberação desses dados que foram sequestrados. Além disso, com a dificuldade em se encontrar os culpados por trás desses crimes, a recomendação é estar atento aos cuidados para se evitar cair nas armadilhas desses criminosos. Está em jogo informações não só pessoais. O que está em jogo são informações da empresa. Então, por exemplo, evitar clicar em links que você não conhece. Tentar evitar um ataque que a gente chama de phishing. É um tipo de ataque onde a pessoa recebe um e-mail, recebe um WhatsApp, recebe uma notificação para ela clicar em alguma coisa. E aí esse agressor, esse atacante, ele se faz passar por algo conhecido. Então o primeiro passo é evitar clicar em links desconhecidos e evitar clicar em links enviados por pessoas ou e-mails desconhecidos, né? Eu não sei de onde veio esse e-mail e como eu faço isso. O segundo ponto é evitar, no caso de celulares e tablets, né,
o download de aplicativos fora das lojas oficiais. No caso de dados pessoais, além dessas recomendações, orienta-se ainda a utilizar mecanismos de senhas e códigos disponíveis em serviços de internet e jamais repassar esses códigos para outras pessoas. Utilizar a autenticação de 2 fatores. A autenticação de 2 fatores é um recurso que praticamente todo serviço de internet tem, onde para fazer o login naquele serviço, ele verifica 2 vezes, porque são 2 fatores. O primeiro é a sua senha, e o segundo é um código que ele te envia. Normalmente esse código é enviado por SMS ou por notificação no celular. Então como que funciona? Eu digito a minha senha, mas ainda assim eu não tenho acesso ao site. Ele me manda um código, eu preciso digitar esse código. Então, essas 2 soluções combinadas, que a gente chama de autenticação de 2 fatores, tanto a senha como o envio do código, elas dão uma segurança muito grande que você é você. Se ainda assim o crime ocorrer, a recomendação é fazer a denúncia o mais rápido possível. Imediatamente percebendo o golpe, né, que você vai estar com seus documentos todos travados, que procure a Polícia Civil para que possa ser feito assim, um boletim de ocorrência e a gente possa iniciar as investigações, seja aqui por parte de Minas, seja encaminhamento dessa ocorrência para um outro estado, ou quando a gente consegue descobrir de onde vem, né, porque tem sempre um pagamento para ser feito, ou até mesmo para o setor em Belo Horizonte de crimes cibernéticos. Você certamente já ouviu alguém dizer que os equipamentos de antigamente duravam mais e que hoje em dia a maioria desses produtos está descartável. Mas qual a explicação para isso então? E como esses materiais devem ser descartados corretamente? É o que a gente mostra agora. Em 1879, o inventor norte-americano Thomas Edison registrou a patente da lâmpada elétrica. A partir daí, surgiram outras tecnologias e produtos eletrônicos com vida útil longa. Entretanto, anos depois, por estratégias de incentivo à compra de novos produtos e pelos aperfeiçoamentos desses materiais, ao longo dos anos, criou-se uma contradição. Ao mesmo tempo que os aparelhos são melhores, são também mais frágeis e fáceis de danificar. O fato é o seguinte, a evolução dos componentes, ela fez com que os componentes cada vez se tornassem menores, né? Então, um componente antigamente que a gente tinha 1 centímetro, né? Hoje em dia ele é só um pontinho, muito pequenininho. E essa questão da diminuição do tamanho dele fez com que ele se tornasse muito mais frágil, né? Muito mais sensível à variação de temperatura e também muito mais sensível a variações de umidade, né? Então, os componentes hoje, eles são muito mais sensíveis por causa disso. Em contrapartida, eles são muito mais rápidos, né? E muito mais baratos de serem fabricados. Com isso surge outro problema. Cerca de 42 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidas todos os anos e despejadas em lixões de países subdesenvolvidos. O descarte incorreto prejudica o solo e leva anos e anos para se decompor. Em Patos de Minas, por exemplo, não existem pontos de descarte de materiais eletrônicos como seria necessário, mas algumas empresas recolhem esses materiais e fazem uma separação adequada para cada um. Para resolver esse problema aqui na região, a gente começou a pegar esse material, né, porque quando vai para um aterro sanitário ou fica a céu aberto, essas placas né, de resíduo eletrônico contamina muito o solo, né? São materiais pesados que vai para o solo e contaminam o nosso solo. A gente recebe o material eletrônico, separa ali o que é reciclável, né, a sucata, o metálico, o plástico, separa esse material junto com o nosso material, né, para a gente destinar para as fábricas, pega esse eletrônico, essas placas eletrônicas, e aí a gente destina para o pessoal que trabalha com esse tipo de material ali em Uberlândia ou lá em Uberaba. Fazer a manutenção desses aparelhos corretamente e saber como utilizá-los pode ajudá-los também a durar mais tempo. No caso de aparelhos celulares, por exemplo, itens de proteção e outros cuidados melhoram a vida útil do produto. É sempre usar películas, né, películas de proteção. Nós hoje em dia nos nossos celulares a gente tem essas películas de vidro, é sempre bom. Sempre usar a capinha. Alguns celulares hoje em dia eles já vêm com proteção, né, contra umidade, nem sempre proteção contra a água, mas proteção contra a umidade. E procurar também não usar o telefone quando ele está carregando, né, porque a bateria esquenta demais.
e isso pode danificar os componentes, né? Equipamentos modernos, mais modernos, duram menos, então precisam de um cuidado maior, né, para não ter prejuízos um tanto quanto rápidos aí na utilização desses materiais, como o celular, por exemplo, né? Olha, a seguir aqui no NTV News, vamos falar da alfabetização de adolescente que aprendeu a ler e escrever durante internação em centro socioeducativo. E a PAI completa 48 anos de atividades em Patos de Minas. A alfabetização continua sendo um grande desafio para os gestores do Brasil devido à evasão escolar, né, que ocorre por motivos diversos, dependendo de cada região. E isso impacta significativamente nesse aprendizado, na alfabetização desses alunos. Mas algumas iniciativas podem resgatar e mudar a vida de muitas pessoas. Você vai ver agora a história de um adolescente que conseguiu aprender a ler e escrever enquanto estava internado no Centro Socioeducativo em Patos de Minas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, do IBGE, divulgada no mês de julho deste ano, apontou que 6,6% dos brasileiros com mais de 15 anos não sabem ler ou escrever. Em números reais, isso representa 11 milhões de analfabetos, um verdadeiro desafio para um país que enfrenta problemas para ensinar o beabá e a leitura. Para crianças, o processo chega a ser mais natural, mas para jovens e adultos, aprender a ler e a escrever é um verdadeiro marco, um motivo para comemoração. Um adolescente de 16 anos, interno do Centro Socioeducativo de Patos de Minas, celebrou recentemente essa conquista. O jovem ingressou na unidade semi-analfabeto, escrevia o próprio nome e reconhecia algumas letras, e foi feito um trabalho individualizado com ele, onde a professora identificou as dificuldades e trabalhou em cima delas, aproveitou-se do entusiasmo desse adolescente para poder fazer um trabalho mais efetivo, né, onde vemos o resultado no que ocorreu. E não só, né, esse trabalho escolar foi realizado com esse adolescente, tivemos uma modalidade de curso profissionalizante com um tema de empreendedorismo, onde ele foi inserido e motivou a estudar mais, a se empenhar mais para poder minimizar essa dificuldade que ele tinha. Devido à pandemia, o jovem começou a ter as aulas remotas dentro da unidade e até o dia 4 de julho, quando terminou a sua medida de internação provisória, tinha aprendido a ler e a escrever. As atividades pedagógicas têm acontecido normalmente, através de videoconferência. Anteriormente, elas aconteciam presenciais, onde houve um recesso devido à pandemia e foram retomadas através dessa modalidade de vídeo. Apesar do nosso pequeno acervo de livros aqui, a leitura é muito bem difundida e a gente tem um retorno gratificante desses adolescentes quanto à educação. A educação é obrigatória durante o cumprimento das medidas socioeducativas de internação e provisória. Todos os adolescentes que cumprem medida nas unidades administradas pela Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo precisam estudar enquanto cumprem a medida. O nosso trabalho gira em torno de adolescentes em conflito com a lei. Esses adolescentes são internados no centro, né, onde temos uma equipe multidisciplinar que trabalha vários eixos, né, sendo educação, profissionalização, saúde, entre outros, né? E o principal foco desse trabalho é a responsabilização dos atos, né? Então, para esse adolescente ser inserido com efetividade no convívio social. E a escola é um campo ilimitado, né? Para a construção de conhecimento, relação social, civilidade. É primordial o nosso trabalho de ressocialização desses adolescentes em conflito com a lei. E os estudos costumam dar bons resultados. Resultados que contagiam e ainda servem como exemplo. Antes do desligamento desse adolescente, ele mostrava-se bastante orgulhoso, né, do fato dele ter conseguido, nesse espaço de tempo, ter aprendido a ler e a escrever. Ele ficou muito entusiasmado, né? Todos nós aqui ficamos muito orgulhosos dele. Ele foi, inclusive, destaque no curso de profissionalização
com o tema de empreendedorismo. Ele foi o destaque da turma, se motivou bastante e isso trouxe uma realização para todos os servidores envolvidos, né, todos os profissionais envolvidos aqui de TI, e a gratidão dele faz com que nosso trabalho valha a pena. A educação transforma, né? Independente de onde essa pessoa esteja, se investir na educação, vai ter a vida transformada. A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Patos de Minas está completando 48 anos nesta sexta-feira. São quase 5 décadas promovendo o bem-estar e o desenvolvimento da pessoa com deficiência. O espaço é grande e aconchegante. Tudo fruto de um trabalho em defesa das pessoas que têm algum tipo de deficiência. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patos de Minas completa nessa semana 48 anos de existência. Todas as pessoas que passam por aqui recebem uma dignidade de vida devolvida. Elas são tratadas com respeito, carinho e muito amor. É o caso dessa família que eu vou mostrar agora na reportagem. A Maria Aparecida é mãe do Hermógenes. Ele tem 21 anos e estuda na instituição desde 8 anos de idade. Depois que entrou na escola, a mãe notou o quanto o filho se desenvolveu. Ele desenvolveu um pouco em tudo. Para conversar, no estudo ele não sabia, hoje ele já consegue ler alguma coisa, escrever muita coisa. Na sociedade também ele melhorou muito. Ele não conversava, normalmente ele escondia das pessoas. Hoje não, ele já conversa, ele enturma, ele melhorou muito. E dá para notar o quanto Hermógenes conseguiu mesmo se desenvolver intelectualmente. Meio envergonhado, ele fala sobre o que mais gosta. Na PAI, ele é considerado o cantor da turma. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, que o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Iê. Eu aprendi a escrever meu nome todo. Hermógenes Júnior Pinheiro Silva, e da Escola Especial Wagner Lima Verde. Maria Badia está há 46 anos na instituição. Para ela, a PAI representa toda a história dela, que foi dedicada aos cuidados e muito trabalho para manter o local funcionando. A PAI, para mim, é a minha família. É uma família, assim, diferente da família nossa, né? Assim, de pai, mãe e tal. Então, aqui eu estou em casa, estou na família e com a família paiana, né? Então, é um vício. Eu falo que a PAI, a gente não tem jeito. Se você gosta, eu brinco assim, que eu entrei, gostei e fiquei, né? Durante esse tempo, a instituição quase foi fechada por força política, porém a resistência das APAIs no Brasil foi bem maior. Houve uma época que foi um movimento político, né? Que aconteceu a nível de Brasil, mas como o movimento apaiano é um movimento forte, e se uniu a outras entidades, outros movimentos, né, de defesa de direitos, e peitou, né, vamos dizer assim, na época as autoridades que queriam terminar, acabar com as escolas especiais, não é com a PAI, porque a PAI, os governantes não têm esse poder de acabar com a PAI, porque a PAI é uma entidade. A instituição sobrevive de doações que são feitas pela comunidade. A comunidade é significativa no movimento apaiano, em qualquer município, né? É de super importância. Mas como assim, as políticas públicas foram evoluindo e trazendo direitos, né? Não só para as pessoas com deficiência, para as entidades, então eu digo hoje que são os convênios também que garantem, né, essa estabilidade financeira da entidade. A PAI é muito importante para todas as pessoas, eu indicaria, né, para todas as pessoas
Não sei como seria de nós sem a APAE. Parabéns, né? A todos que fazem a APAE ter esse desenvolvimento, ter essa prestação de serviço tão importante, tão essencial na vida de muitas famílias e diversas famílias, pessoas que já passaram por ali e as que continuam sendo atendidas por lá também, né? Olha, depois do intervalo aqui no News, na nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas, vamos receber Pedro Lucas Rodrigues, do PDT. O NTV News vem realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Patos de Minas. O tempo total desse nosso bate-papo é de 13 minutos, como foi com os demais participantes. E o nosso convidado de hoje é Pedro Lucas Rodrigues, do PDT. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite a você e a todos os seus telespectadores, né? É um prazer muito grande estar aqui, à disposição, pronto para responder as perguntas que a nós chegar. Pedro Lucas, o senhor governou o município de Patos de Minas entre 2013 e 2016 e desde então se manteve aí afastado da vida pública, né? A pergunta que eu faço é por que esse afastamento aí de praticamente 4 anos e por que retornar à política agora? Olha, o afastamento primeiro é respeito ao atual gestor, né? Quando você começa a participar de muitos eventos, principalmente ligados à prefeitura, corre o risco de acabar havendo aquela interferência, o cidadão fala, o ex-prefeito não deixa o atual prefeito trabalhar, é uma questão de respeito. E o outro motivo é que eu tenho que sobreviver, eu tenho uma família para cuidar, então nós optamos em ficar trabalhando no dia a dia, mas participando, às vezes, sempre, constantemente, da vida religiosa, da vida social no bairro, nos amigos, né? Não é que eu sumi de vez, né? Eu estava trabalhando para sobreviver, como eu já disse, e, ao mesmo tempo, respeitando o atual gestor. O nosso retorno como pré-candidato a prefeito é por entender, após ouvir inúmeras pessoas no dia a dia, que nós podemos ainda fazer muito por Patos, tanto pelo econômico quanto pelo social. Entendemos que fizemos uma administração relativamente boa e, com isso, nós estamos colocando novamente o nosso nome na condição de pré-candidato até o momento. Na época o senhor deixou a prefeitura, naquela época que o senhor deixou, houve o desejo de disputar uma reeleição ali, já imediatamente após aquele período de 4 anos. Se houve, por que o senhor não concorreu à prefeitura na época? Eu diria assim, o momento ele era propício para uma candidatura à reeleição, né? Mas depois de discussão interna partidária, depois de discussão com os vários partidos que compunham aquele movimento que havia nos apoiado, eles optaram, então, apoiar o atual prefeito. E nós, por respeito, então, acabamos deixando de lado aquele momento político. E também não candidatamos em 2018 para deputado federal e estadual, para que não tumultuasse o processo, no sentido de trazer uma candidatura a mais e talvez alguém fosse derrotado e quisesse jogar a culpa em nós. Nós perdemos, o município perdeu porque o Pedro Lucas foi candidato a deputado federal ou deputado estadual. Então, eu preferi deixar aqueles que queriam ser candidatos serem candidatos e o resultado ficou na vontade popular. Foi difícil deixar a vida pública, porque o senhor tinha ali mandatos seguidos de vereador, depois mais 4 anos como prefeito, e aí existe toda uma ligação do gestor, não só com o município, mas também com seus eleitores. Como é que foi sair desse meio público para aí ter uma vida, vamos colocar assim, normal, como é a que o senhor tem levado? Olha, a minha vida sempre foi pautada muito à simplicidade, né, de estar em contato com as pessoas no dia a dia. Eu não participei de eventos, porém, eu estava sempre em contato com as pessoas mais próximas, aquelas pessoas ali do bairro, aquelas pessoas dos bairros próximos, né? Indo ao armazém fazer as compras, indo à farmácia fazer a compra, né, quando precisava. Enfim, nós sempre temos contato com pessoas. Agora, dizer, foi difícil? Não entendo que não. Até eu tive uma derrota em 2004, quando eu perdi para vereador, apesar de ter sido o vereador mais votado, o candidato mais votado na época, né? Não deu legenda, não deu coeficiente eleitoral. Então, não atingiu o coeficiente eleitoral, perdão. Então, dessa forma, a gente já tem esse costume, né? E eu diria assim, quando você põe na sua cabeça um resultado de que você está disputando uma eleição, só existe 2 resultados, ou ganha ou perde, né? Como nós havíamos afastado, não por perder, mas por não ter candidatado de novo, eu estava consciente de que aqueles 4 anos eu não era homem público, eu não estava na vida pública. O senhor se candidata pelo PDT e se coloca como um candidato, e aí é um questionamento meu, se coloca como candidato de centro-esquerda por causa do PDT, ou aí seria uma questão de legenda mesmo para poder conseguir entrar na vida pública, uma vez que o senhor já foi candidato de esquerda?
Hoje, com a polarização toda de direita e esquerda, como é que é se posicionar numa eleição municipal por um partido como o PDT, que é de centro-esquerda? Olha, eu sempre fui uma linha mais, eu diria, centro para um pouco à esquerda. Eu nunca fui de esquerda, né? Eu sempre fui PDT, PMDB, fui PL, fui PP e fui também do PST, antigo PST. E agora volto ao PDT. Eu digo sempre que a minha forma de agir é buscar o consenso, buscar a conciliação entre os dois lados. Eu gosto sempre de agradar a ambos, né? Porque se você fala assim, mas você tem eleitor na esquerda e na direita, sim. Tem eleitor no centro, sim. Então, você tem que fazer esse trabalho de forma a conciliar aqueles que confiam em você. Estou hoje pelo PDT, acredito, com o apoio do Solidariedade, né? Acredito que a minha forma de agir não é aquela forma radical, nem de direita e nem de esquerda. Então, dessa forma, eu agrado o social e agrado o empresariado. Graças a Deus, nós temos uma penetração muito grande, tanto no social quanto no econômico, que é o caso, a parte empresarial. O senhor citou aí o apoio que recebeu do Solidariedade, né, e a sua candidatura pelo PDT. Houve resistência, encontrou resistência no seu retorno por outras siglas para te apoiar aí nessa sua retomada da vida pública e na sua candidatura? É uma oportunidade importante que você me dá para falar isso. Eu discuti com quase todos os partidos em Patos de Minas, muitos deles a convite do nosso grupo, muitos a convite deles. Nós buscamos compor ao máximo com esses partidos. Nós queríamos aí trabalhar uma grande união, mas acabou que eles optaram em sair com outras coligações. Nós respeitamos, né? Mas é importante dizer que nós fomos hábeis em ouvir e ser ouvidos, né? Isso mostra que o Pedro Lucas não é radical, o Pedro Lucas é de diálogo, né? O Pedro Lucas buscou, nem ele nem o PDT, buscou esse diálogo com os partidos, mas na política é discutir e chegar ao consenso ou não. Nós chegamos ao consenso somente com Solidariedade e acredito eu que são dois partidos que vai levar a campanha, após ela ser registrada, de uma forma tranquila. Dali saiu a sua parceria com o vice, o Pelézinho. O Marcelo Pelé, né, ele veio dentro do próprio PDT, é uma escolha pessoal minha, eu digo aqui que é uma luz do Espírito Santo, quando nós buscamos encontrar o vice, como no passado, há 8 anos atrás, quando eu fui candidato, eu também procurei pelo Sandro, né? O Pelé foi um achado. Eu diria que o Marcelo Levino, ele tem uma história de vida linda, 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 e que vai somar muito aí nessa nossa trajetória, após a aprovação da Justiça Eleitoral da nossa candidatura. Candidato, o senhor o senhor governou, né, Patos de Minas, ou ter governado o município aí, apesar do desgaste de quem está no poder, né, que é natural. Isso pode ser vantajoso nessa eleição para a sua candidatura frente aos outros concorrentes? Eu diria que o nosso trabalho tem um grande legado, né? É o legado de ter cuidado do social e ter feito parceria com o econômico, né? Então, esse trabalho nosso, ele nos dá hoje essa condição, essa carta branca para voltar a ser candidato. E eu te falo aqui com muita tranquilidade. Em várias candidaturas que eu já tive, várias delas sucedidas, bem-sucedidas, algumas não bem-sucedidas, 2 ou 3, candidato a deputado e vereador, essa é que eu mais estou com paz de espírito, mais estou tranquilo, eu não estou sentindo assim pressionado, não estou sentindo aquele sujeito que é obrigado a fazer isso ou fazer aquilo. Eu acho que numa eventual eleição nossa, após o registro de candidatura, se nós formos eleitos, eu trabalharei com muito mais tranquilidade, porque eu não teria aquela pressão de grupo, então estou tranquilo, graças a Deus, uma paz de espírito enorme. Você acha que o grupo chegou a atrapalhar na sua gestão, os grupos, essa pressão de grupos? Eu não diria que atrapalhou, mas quando você sente que você está tranquilo para governar, você trabalha com uma paz de espírito bem maior. Esse é meu momento, esse é meu sentimento na candidatura pela qual estou apresentando. Já tendo sido prefeito e com todas as ações aí que impactaram positivamente ou negativamente no seu governo, o que o eleitor que já votou no senhor ou não votou, mas poderia votar, pode esperar de diferente do Pedro Lucas, que foi prefeito e agora retorna como candidato? Olha, eu diria que o Pedro Lucas, de 32 anos atrás, quando foi candidato pela primeira vez, não mudou nada com o Pedro Lucas de agora, de 2020, com 57 anos de idade. Ele é o mesmo cidadão, o mesmo homem simples, o mesmo trabalhador, o mesmo homem honesto, mas ele desenvolveu, ele cresceu no momento atual, ele evoluiu, né? Eu digo que a minha experiência do passado
ela é de extrema importância, porque ela me baliza a prestar um bom trabalho ao povo de Patos de Minas. Eu diria que eu tenho um conhecimento total da máquina pública, eu tenho um conhecimento total dos problemas existentes no município, e eu diria que isso me daria uma tranquilidade muito grande, caso confirmada a candidatura e confirmado pelo eleitor uma eleição nossa, eu estaria hoje com experiência muito maior do que em 2013, quando eu fui eleito. 2012, quando eu fui eleito, e 2013, quando eu fui empossado, né? Então, eu tenho essa tranquilidade, experiência e evolução no tempo. O gestor ou os gestores, eles acabam cometendo erros. Acontece, né, de cometerem erros. Numa avaliação, uma autoavaliação, nesse período todo que o senhor ficou afastado da vida pública, o senhor encontrou esses erros e viu nessa sua gestão situações que o senhor não repetiria como prefeito de Patos de Minas? Olha, uma delas, eu diria que foi um certo afastamento da imprensa, né? De certa forma, eu acredito que, a partir do momento que a imprensa caminha ao lado do gestor, ele divulga os seus atos, divulga as suas ações, né? Eu posso aqui dizer com toda tranquilidade que talvez tenha sido um dos prefeitos que mais fez pelo social em Patos de Minas, que fez muito pelo econômico, né? Com a participação ativa da iniciativa privada, a quem externa aqui a minha gratidão. Agora, de certa forma, com esse meu afastamento da imprensa, não foi divulgado o trabalho. Então, isso foi um prejuízo para o administrador e também para a própria administração. Eu tenho que reconhecer esse erro, né? Mas eu falava ontem a um portal de notícias que tem que rever, tem que ser modificado esse tipo de ação. É tanto que eu estou te falando. É o Pedro Lucas com a experiência do passado, porém evoluindo no presente. Nós temos aí, essa eleição 2020, ela deve ser marcada por um recorde de candidaturas. Pedro Lucas, a se confirmar até o dia 26, né, data final para registro dos candidatos, nós deveremos ter pelo menos 8 concorrentes, caso sejam confirmados, né, ao Executivo Patense, 8 concorrentes. Como é que o senhor avalia esta possibilidade de termos aí um recorde de candidatos e estar ali em meio a tantas opções de candidaturas? Isso dificulta, isso facilita? Essas opções, evidentemente, fazem parte da democracia. Como é que o senhor avalia tudo isso? Olha, eu acho que é um momento ímpar, né? Até achei bom essa quantidade de candidatos, mostrando que as pessoas começam a se interessar pela política. É necessário que isso aconteça, né? Para mim, eu entendo que não há dificuldade. Há, sim, uma injeção de ânimo para que eu possa trabalhar o dobro ou o triplo daquilo que eu trabalhei no passado para ser eleito em 2012 e prefeito em 2013. Então, entenda assim, a partir do momento que é uma concorrência maior, você tem que trabalhar em cima do eleitor de uma forma sincera, de uma forma honesta, levando a ele os seus propósitos, as suas ideias, sem discussão de baixo nível. Eu acho que o eleitor ele merece ser respeitado, ele merece receber dos seus candidatos o máximo possível, que é o respeito, né? O momento, ele é ímpar com essa quantidade de candidatos. Mas, para mim, é tranquilo. Como eu te falei no início, é o momento que eu estou com mais paz de espírito para candidatar. Nós estamos com praticamente 13 minutos, passamos dos 12 minutos e 30 segundos, e eu quero deixar aberto aqui o espaço para o senhor fazer as suas considerações aí nesse final do nosso bate-papo. Agradecer a vocês de coração e agradecer aos seus telespectadores, pedir desculpas pelo erro que a gente possa ter cometido, né? Como você mesmo falou, não tem como o ser humano, às vezes não cometer um erro, mas se tive erro, não foi por querer, não foi por maldade, mas com certeza os acertos superam muito. Agradeço aos seus telespectadores e aos eleitores que sempre confiaram no Pedro Lucas em Patos de Minas. Obrigado, candidato, então, pela presença aqui no NTV News. A gente vai para o intervalo, depois a gente volta com a análise de notícias que a gente confere aqui no News já, com a presença da nossa jornalista Paula Mota. Agora é hora da nossa análise de notícias. Quem está aqui comigo hoje na bancada é a jornalista Paula Mota, que veio nos visitar. Boa noite, Paula. Boa noite, Daí. Boa noite, pessoal de casa. Paula, nós vamos começar então a nossa análise de hoje já falando aí de Covid-19. Né? Nós temos aí os dados de hoje, do boletim de hoje. Vou pedir o Luiz para colocar na tela para a gente, porque aí a gente vai fazer essa avaliação entre o boletim de ontem e o de hoje, já com um número considerável aí de mais de 30 casos hoje, né, Paula? Exatamente, Daí. Mas eu acho que ele tá trocado ali, ó. 17 e 18. Olha para mim, Luiz, por favor, essa faixa aí, se é isso mesmo, tá certinho. Mas nós tivemos então, vamos lá, um aumento de 31 casos, mas não tivemos aí registro de morte, né?
Isso, o de morte a gente manteve aí nos 53, né? O que é um ponto muito positivo, assim, a meu ver, né? Agora, a questão dos casos, né, aumentados de Covid-19... Ah, tá. E aí, Paulo, você falando dessa questão do aumento, nós temos que lembrar que na terça foram mais de 30, na quarta nós tivemos aí pelo menos, pode voltar aqui para mim, Luiz, na quarta nós tivemos aí 19, depois mais 19 e hoje 30 novamente. Ou seja, aquilo que o Estado diz que nós temos um platô de chegar a um número mais ou menos reto em um certo período desses casos, tem ocorrido aqui em Patos de Minas. A gente tem visto, não é que está caindo, mas a gente tem visto que tem aumentado, mas tem mantido uma linha entre esses dias aí, né? O que também é uma preocupação, né? Sim, é uma preocupação, mas por outro lado, assim, é bom a gente saber que a gente já está nessa linear, né? Porque o que significa que, de um lado, as pessoas podem estar, sim, se cuidando mais, né? Estão sendo menos afetadas. Então, analisando por esse ponto, é positivo. Mas, claro que a gente tem que levar em consideração a questão do relaxamento, que é uma coisa que não pode haver de forma alguma, né? Até porque aí passa por um entendimento de quem está no dia a dia usando essa flexibilização de maneira errada, né? Nós precisamos ter a consciência e precisamos ter a responsabilidade de não incorrer em situações que possam aglomerar e levar riscos desses números aumentarem, o que vai impactar lá no nosso comércio, que sofre tanto com essas paralisações. Você concorda, não? Exatamente, né? Acho que cada um fazendo a sua parte, né, a gente consegue sim equilibrar e chegar ao ponto de essa onda, né, essa linha cair, que é o esperado tanto pelos estudos que a gente acompanha aí no estado, né, também no país e pelo mundo afora também. A gente tem, inclusive, por falar em Covid, a taxa de ocupação de leitos, né, Luiz? Que está aí na tela, Paulo, para a gente poder avaliar justamente aquelas questões que envolvem tanto aqueles infectados que são atendidos na rede hospitalar pública e privada de Patos de Minas, com pacientes de Patos, mas também com pacientes de fora de Patos, e aí somados aos que já estão doentes e que são moradores daqui, o que dá essa taxa vermelha aí que a gente tanto fica preocupado com o aumento dela, né? E que varia todos os dias, né? A gente pode perceber ali que de ontem para hoje a maioria das taxas de ocupação teve a porcentagem em decréscimo, né? Caiu de ontem para hoje ali a ocupação total ali em vermelho de 50 foi para 47, a de UTI foi de 43 para 31, né, nos leitos clínicos, e por aí vai, inclusive, né? Com diminuição também dos casos prováveis, né, dos casos de investigação aí, né, dos suspeitos, que a gente tem monitorado ao longo do tempo e tem buscado, né, que esse monitoramento possa não causar impactos maiores. Nós já tivemos aqui, já comentamos aqui de situações em que tivemos o regional com 100% de ocupação. De lá para cá nós tivemos a implementação aí de novos leitos, tanto no regional quanto no hospital de campanha, o que não nos dá um alívio no sentido de vamos então todo mundo aglomerar, mas nos dá uma base para poder monitorarmos esses números e ficarmos muito atentos a esse desenvolvimento e esse avanço da doença, né? Sim, até porque por mais que o número de leitos tenha aumentado, a gente sabe que não atende ainda a toda a população, né? Se a gente começar a ver aí em algum momento uma piora, talvez mais para frente serão necessários mais leitos, novas medidas para tentar reverter a situação, e a gente tem percebido que demora um certo tempo para conseguir, né? Quanto tempo a gente não ficou aguardando leitos, aguardando respiradores, foram várias matérias a respeito disso. Eu digo sempre que a gente tem que ter muita responsabilidade com essa flexibilização que o comércio necessita ter. Então nós temos que ter essa responsabilidade, né, de não provocarmos situações que possam piorar toda essa questão da pandemia. Paula, uma informação que chegou agora à tarde é de que pelo menos 20 bairros de Patos de Minas, olha, hoje nós tivemos temperatura acima dos 30 graus novamente. Nós estamos aí numa transição de inverno para primavera muito quente, né? Muito quente. E aí uma informação
de que pelo menos 20 bairros de Patos de Minas podem ficar sem o abastecimento de água. Alguns deles, inclusive, já reclamando dessa falta de água, né? A Copasa mandou, uma justificativa para isso, né? Sim, né, um informe avisando, comunicando que poderá haver essa falta de água. E realmente, quando eu estava escrevendo ali mais cedo para o Patujá, eu contei, são 20 bairros dentro dessa nota, né? A gente não sabe se pode aí ampliar para outros locais. Mas os 2 pontos que eles ressaltam ali é a questão do calor, né, que tem feito com que falte água mesmo nos bairros mais altos da cidade, as pessoas estão consumindo mais. E fala aí do objetivo, né, de por que vai haver essa falta de água. Você quer falar a respeito? Eu acho que a preocupação maior, e aí a Copasa já manda esse informe, já esclarece isso aí, já começando o pessoal a reclamar, e aí ela tem a obrigação de fazer isso mesmo, não é um favor que a Copasa faz, é um serviço que ela tem que prestar. Ela fala que a elevação da temperatura nos últimos dias provocou esse aumento do consumo de água e pede que as pessoas usem com moderação. Mas aí é muito complicado, né? Que se você for analisar ponto a ponto, está muito calor e as pessoas precisam higienizar muito, né? Nesse período, já que nós estamos aí em meio a uma pandemia. E aí a falta de água vai impactar intensamente. Tivemos isso, inclusive, semana passada, se não me falha a memória, aqui, semana passada tivemos esse problema. Sim, foram várias reclamações, inclusive aqui as pessoas ligando, mandando mensagem falando justamente disso. E novamente a Copasa havia informado que um dos motivos era por causa desse consumo excessivo das pessoas nos locais mais baixos, e aí a água não consegue chegar nos bairros mais altos da cidade e a gente tem esse desabastecimento. Pois é, Paula. Vocês de citar os bairros? Eu acho que eu vou citar, porque a gente precisa citar para as pessoas ficarem atentas, mas aí dá aqui o que a empresa mandou avisar, a empresa pediu, né, para divulgar, que esse abastecimento, que a empresa está buscando realizar manobras operacionais para tentar não dificultar tanto essa situação. Acho que, como na semana passada, alguns bairros vão ficar aí realmente por mais tempo sem água. Teve gente reclamando na rede social, inclusive ligando para nós aqui, falando que ficou pelo menos 1 dia e meio, quase 2 dias sem água. Bom, a informação que está aí na tela, olha só, se você que está aí, você que é morador do bairro Abner Afonso, Alto Caiçaras, Alto Colina, Alvorada, Aulério Cacheta, Bela Vista, Belvedere, Boa Vista, Campos Elíseos, Distrito Industrial, Jardim Califórnia, Jardim Esperança, Jardim Itamaraty, Jardim Panorâmico, todos esses jardins aí sem água, podem ficar sem água, né? Jardim Recanto, Nova Floresta, Novo Horizonte, Planalto, Sebastião Amorim e Vila Garcia estão aí nessa lista de possibilidades. Os bairros da parte mais alta da cidade, eles sofrem muito com isso, que é justamente esse nivelamento, né? Que aí fica mais difícil essa água chegar até lá. Inclusive, a Copasa pedindo para que as pessoas utilizem de forma correta, sem desperdício, né? Exatamente. Então fica aí o recado, né? Vamos usar de forma consciente, então. Paula, você que está no meio, você que é recém-chegada à NTV, você que está aí cursando jornalismo, já é uma jornalista de fato, já se mostra, né, uma jornalista e não precisa atuar somente em televisão, mas em outros veículos também, mas você trabalha atualmente em TV. Hoje é 18 de setembro e olha só, a gente vai colocar um material agora que é muito bacana, porque no dia 18 de setembro de 1950, chegava pelas mãos do empresário Assis Chateaubriand a televisão no Brasil. Olha que bacana. Ao longo desses 70 anos, a TV brasileira saiu do improviso e entrou na era digital. Na telinha, o brasileiro pôde ver momentos que marcaram a história do país, como o golpe militar e a redemocratização. E vibrou com os títulos mundiais no futebol, tudo contado com imagens que fizeram dela a TV o meio de comunicação mais popular do Brasil. Gigantes de aço, no alto da Serra do Curral. Para vencer o horizonte, transmissores de alta potência levam sons e imagens para os lares brasileiros. Para chegar aos 70 anos, a TV no Brasil teve que ir do improviso pioneiro para a alta tecnologia e definição. São décadas de emoções, da realidade cotidiana à fantasia das ficções e dos espetáculos. Foi da iniciativa de Assis Chateaubriand que surgiu a primeira emissora da América do Sul, a 4ª do mundo. A aventura começou com equipamentos importados dos Estados Unidos. E falar de aventura não é exagero. Em 1950, não existia nenhum profissional com experiência para operar as câmeras e transmissores. A equipe técnica vinha do rádio, dos artistas, do teatro. Tudo tinha que ser feito ao vivo, porque não existia o recurso de edição. Quando a TV começa no Brasil, em 1950,
havia um lance de risco, como todo empreendimento. E há muito de aventura, sim. Naquele princípio da televisão, em 1950, todas as transmissões eram ao vivo, foi uma grande aventura. E uma aventura que valeu a pena. Mesmo com o esforço dos desbravadores da mídia, a TV não decolou de imediato. Era uma novidade para poucos. Enquanto em outros países a produção de aparelhos de televisão estava a todo vapor, o Brasil inteiro contava com pouco mais de 200 unidades na transmissão inaugural. Era muito caro você ter um aparelho de TV. Isso aconteceu em todas as localizações em que se instalaram as emissoras, sabe? No Rio de Janeiro, em São Paulo. E o que aconteceu em Belo Horizonte não foi diferente. Tanto que o Chateau e o grupo do Estado de Minas, né, que é o representante dos diários associados aqui em Minas desde aquela época, eles tiveram que instalar um monte de aparelhos, né, nas vitrines das lojas, assim, para as pessoas poderem assistir a programação e tentar instigar as pessoas a adquirirem um aparelho, que era uma coisa para poucos. A primeira emissora a se instalar na capital mineira foi a Itacolomi, menos de 5 anos depois do nascimento da TV no Brasil. O arquivo original se perdeu no tempo, mas hoje é fácil reproduzir o que os mineiros viram pela primeira vez na TV. Você vai saber pela Itacolomi. Mineiridade não faltava na tela do Canal 4. As produções eram feitas exclusivamente com rostos e sotaques típicos dessas bandas. O povo começou, inclusive, a aderir mais porque se via muito naquela transmissão, né? E acabou facilitando bastante o acesso, né? Que as pessoas se interessassem e pudessem acompanhar esses personagens que eles ouviam muito no rádio, viam muito nas revistas, né, locais. É claro que a Rede Minas, a terceira maior TV pública do país, tem seu lugar na história da TV mineira. Este ano ela completa 36 anos. Uma das primeiras faces a figurar no Canal 9 foi da jornalista Roberta Zampetti, que lembra bem como era diferente fazer telejornalismo há mais de 3 décadas. Naquela época era muito bom. Só que imaginem, a gente não tinha computador, não tinha celular. Gente, para fazer as coisas, ó, a gente penava. Para apurar era complicado, mas por outro lado tinha mais gente trabalhando. As equipes eram maiores, né? Então assim, maiores e diversas, sabe? Várias pessoas pensando diferente numa equipe só, e isso é muito, 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 muito rico, né? A tecnologia proporcionou muitas mudanças para a TV. As limitações agora são muito poucas. Inclusive, dá para fazer reportagem de casa. E é isso que está acontecendo exatamente agora. E vejam só como este aparelho evoluiu, daquela caixa de madeira com um vidro no meio, para isso daqui. Tela plana, milhões de cores, tecnologia HD. A tecnologia mudou a forma de fazer TV, mas também mudou a forma como nos relacionamos com ela. Os pioneiros da TV tiveram desafios e pouco a pouco eles superaram. Cabe aos profissionais de hoje entenderem que o perfil de telespectador mudou para dar fôlego a essa mídia de massa. A televisão está no WhatsApp, está no celular, é a prevalência do vídeo. E isso ainda tem um fôlego cujo fim é difícil de enxergar de onde nós estamos agora. A prevalência da imagem eletrônica, da imagem digital, é algo que deve dar o tom na comunicação social por um bom tempo ainda. Salve a TV, né, no Brasil, nesses 70 anos aí. Paula, só para a gente fazer um parâmetro aqui final. Quando o rádio surgiu, diziam que o rádio ia ser um jornal onde as pessoas iam só ler ali o conteúdo do jornal no rádio e que o jornal ia acabar. Quando a TV surgiu, diziam que a TV ia acabar com o rádio e que não ia ter mais o rádio, porque aí teríamos imagem. Veio a internet e estão dizendo que a TV vai acabar por causa da internet, o que não vai acontecer. O que vai acontecer, muito provavelmente, é que a TV vai se adequando, se ajustando às novas plataformas para poder continuar aí esse veículo de massa maravilhoso. Concorda?
Concordo perfeitamente. E só para reforçar também, o pessoal deve ter visto aí o tanto de telinha, de computadores, monitores, né? E hoje a gente tem no máximo 2 pessoas para poder fazer esse trabalho. Então, parabéns aí ao Luiz, à Adriana, que coordenam a NTV, e parabéns também à a TV brasileira, né, pelos seus 70 anos. Parabéns aos trabalhadores, aos que fizeram e fazem a TV no Brasil, né? Toda a equipe da NTV aqui. Parabéns à TV brasileira por esse trabalho maravilhoso. O NTV News fica por aqui, até fiquei emocionado, né? O NTV News fica por aqui, arrepiei, mas volta amanhã às 19 horas. Até lá. Boa noite.